Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Vamos então à nossa quinta aula e eu creio que vai ser uma grande bênção. E essa vai ser a penúltima aula sobre o assunto de temor do Senhor. E a próxima aula a gente vai ver sobre as bênçãos que vêm sobre a vida das pessoas que vivem uma vida de temor a Deus. E hoje chegou o grande dia, né? Sei que muitas pessoas estavam pensando, né? Mas quando que eu não preciso me submeter às autoridades? Aí a gente vai ver a exceção da regra. Mas aí a gente vai deixar isso para o final, porque antes a gente vai abordar o primeiro tópico. E o primeiro tópico dessa aula é troca de papéis. E lembrando, né? Já me manda a mensagem aí mergulhando, porque a aula começou. Então vamos lá. Troca de papéis. Isso, obviamente, a gente vai estar vendo dentro do casamento, né? Quais são os efeitos dessa troca de papel? Ou quais são as consequências dessa troca de papel? Porque alguns podem pensar, não, mas acho que não faz tanta diferença, assim, acho que não causa muito dano, não tem muito mal, não. Essa troca de papéis entre homem e mulher e a liderança estar na vida da mulher e não na vida do homem, não deve ter muito problema, não, porque na vida a gente vê tantas mulheres aí que mandam nos homens, né? Aí a gente vai ver agora, biblicamente, alguns exemplos, né, em que teve essa troca de papéis e quais foram as consequências ou qual foi o fruto que isso gerou. Vamos ver então. O primeiro exemplo está em Gênesis capítulo 3, porque o primeiro exemplo é o exemplo de Eva. O que acontece ali? A gente vê que quando Deus fez o homem, né? Deus levou o homem, Adão, ao jardim e Deus disse para ele: tu pode comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso quem disse para Adão foi Deus. Aí a gente vê no capítulo 3 que é quando tem a tentação e eles acabam caindo em tentação, né? Eles acabam pecando. E o que acontece? A Bíblia mostra que a serpente, né, fala com Eva. E a gente sabe que não é simplesmente serpente animal. A gente vê ali que é o próprio diabo, né, que de alguma forma entra naquela serpente e fala com Eva. E diz para ela: não, Deus disse isso, que vocês não devem comer desse fruto, porque Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar que nem Ele, conhecedores do bem e do mal. Então, certamente não morrerás, certamente tu não vai morrer. Pode comer. Aí a Bíblia mostra que Eva come o fruto e depois que ela come o fruto, ela dá o fruto para Adão, seu marido. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui uma troca de papéis. Por que a gente vê aqui uma troca de papéis? Porque a gente vê que quem toma a iniciativa foi Eva. Eva que toma a iniciativa. Ela que acaba ouvindo a serpente e obedece à serpente. Enquanto o homem ouviu Deus, Eva ouviu o diabo. Enquanto o homem vivia uma vida de obediência a Deus, até então, a gente vê agora que Eva acaba obedecendo à voz do próprio Satanás, do próprio inimigo. E ela dá daquele fruto para o homem, e o homem então come do fruto. E aí caem as escamas dos olhos deles, eles percebem que estão nus, enfim. Aí depois vem a consequência. O que aconteceu aqui então? A gente viu que ela, por ela ter tomado a iniciativa, é como se ela tivesse desfeito tudo que o homem tinha feito até então. Ela assumiu a liderança. Ela inverteu o papel, ela assumiu o papel do homem naquele momento e ela tomou uma decisão muito, vamos dizer assim, uma decisão que era muito importante e foi ela que tomou, não foi ele, foi ela. E qual foi o fruto que isso gerou? Ou qual foi a consequência? A consequência, acho que não deu muito problema não. O único problema que aconteceu é que a morte entrou para a humanidade inteira. Obviamente eu estou sendo sarcástico, né? Olha só a consequência que deu. Ela tomou iniciativa e isso fez com que a humanidade inteira passasse a morrer.
porque até então não tinha morte. Eles não tinham nem idade, a gente não tem noção nem de quanto tempo eles estavam ali, eles nem envelheciam, não tinha morte, não tinha doença, não tinha nada disso, não tinha nem pecado. Mas agora, com essa inversão de papéis, entrou a morte para toda a humanidade. Olha como a inversão de papéis pode sim trazer consequências drásticas e consequências muito fortes, danos muito altos. E olha só o que aconteceu aqui também. A gente vê que essa inversão de papéis trouxe essa consequência forte, essa consequência pesada, e a gente viu que o homem ele foi omisso. Não tem problema dos homens ouvirem suas esposas ou os homens acatarem aos conselhos que as esposas dão. Não é errado de jeito nenhum. O errado é quando o homem deixa de ouvir a Deus para ouvir a esposa. Quando a voz da esposa fala mais alto que a voz de Deus para o homem. Quando, para acatar aquilo que a esposa está dizendo, ele precisa desobedecer a Deus. Aí se torna errado, aí é um grande problema. Obviamente, quando eu disse ali que Adão ouvia Deus e que Eva ouvia o diabo, eu não estou generalizando dizendo que todos os homens ouvem Deus e que todas as mulheres ouvem o diabo. Não é isso que estou dizendo. Ali era um momento único, né, somente de Adão e Eva. Então, não pode haver essa inversão de papéis, porque a partir desse momento a gente viu que o homem foi omisso, né? Ele poderia ter dito, não, eu não vou comer. Ele poderia ter dito, não, não come. Mas não, ele ficou calado, ele não disse nada em nenhum momento e ele acabou comendo do fruto e ele também desobedeceu a Deus. E aí a morte entrou e veio forte, avassaladora. Então a gente vê que o dano foi muito alto, a gente vê que a consequência foi pesada. Esse então foi o primeiro exemplo de insubmissão, o primeiro exemplo de troca de papéis dentro do casamento e a consequência foi altíssima. Outro exemplo está em 1 Reis capítulo 16, versículo 29 ao 33. Aqui vai falar do casamento do rei Acabe com Jezabel. Mas a partir daqui, né, é que a história começa, né, falando desse casamento e as consequências que esse casamento trouxe para toda a nação de Israel. O que aconteceu aqui? Acabe, ele era de Israel e Jezabel, ela era dos sidônios, ou seja, eles eram de povos diferentes, eles tinham fés diferentes, deuses diferentes, e isso já não agradava a Deus, quando pessoas que adoram deuses diferentes acabam se casando. Acabe deveria casar com uma esposa que fosse de Israel, mas não foi isso que ele fez. E olha o que acontece. A Bíblia mostra que Acabe fez uma casa para Baal. Baal era o deus dos sidônios. Fez uma casa de adoração, um templo para Baal dentro de Israel. Construiu um altar para Baal também, para que Jezabel pudesse adorar Baal. E a gente vê que ele também passou a adorar Baal e a nação toda praticamente passou a adorar Baal. Menos os 7.000 que Deus disse que havia guardado, que não se prostraram aos pés de Baal. Mas olha só o que aconteceu aqui. A gente vê que houve uma inversão de papéis muito poderosa, muito forte aqui. Porque Acabe tinha a missão, já que ele começou errado o casamento, né, em casar com a pessoa errada, ele tinha então a missão de converter uma pessoa, que era Jezabel. E a gente vê que houve uma inversão de papéis e Jezabel tinha uma liderança, tinha uma supremacia, e inclusive no governo da nação, que ela não apenas não se converteu ao Deus de Israel, mas ela desviou a nação inteira para que toda a nação adorasse Baal. Então, olha que consequência. A gente vê então que através da vida de Jezabel veio uma morte espiritual para toda a nação de Israel.
Então, enquanto Eva trouxe a morte física para toda a humanidade, a gente vê que essa inversão também na vida de Acabe e Jezabel trouxe então morte espiritual para toda a nação de Israel. Acabe então era um rei fraco, um rei frouxo, omisso, e Acabe acabou com a nação de Israel, infelizmente. Então a gente viu aí mais um exemplo de uma troca, de uma inversão de papéis dentro do casamento, que trouxe consequências drásticas. Outro exemplo também está em Esther, capítulo 1. A gente vê que tinha um rei Assuero, ele era persa, e ele fez um banquete e ele mandou chamar a rainha Vasti. E a rainha Vasti também estava em um banquete com as mulheres no seu palácio. Só que o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti porque ele queria apresentar a sua rainha para todos os líderes, mostrar o quão formosa ela era e a mulher que estava ao seu lado. Só que a Bíblia mostra que ela disse não. O rei Assuero enviou mensageiros, para buscá-la e ela disse: diz para ele que eu não vou lá. E aí esses mensageiros chegaram lá e disseram para o rei Assuero: olha, a rainha disse que não vem. E quando isso veio, estava todo mundo aguardando, esperando a rainha. E quando essa notícia veio, isso pesou no coração do rei Assuero. E logo as falas, começaram a rolar naquele ambiente ali. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o rei ficou muito triste, mas também aqueles que eram sábios no seu reinado, aqueles que eram conselheiros, eles chegaram no rei Assuero e disseram para ele bem assim: olha, o senhor não pode deixar assim, porque se o senhor deixar passar isso em branco, se o senhor deixar impune essa situação, o que vai acontecer é que todas as mulheres na Pérsia, elas vão desonrar os seus maridos, porque elas vão seguir o exemplo da rainha. A rainha é um exemplo para todas as mulheres na Pérsia. Então, se ela foi insubmissa, vai acontecer isso na casa de todas as famílias. Aí a Bíblia mostra que o rei Assuero tira a coroa da cabeça da rainha Vasti e ele então escolhe uma outra rainha. Aí é que Esther entra na história. Esther era de Israel e foi uma excelente rainha. Então a gente vê aqui mais um exemplo de troca de papéis, um exemplo de insubmissão. E a gente vê aqui que eles foram cirúrgicos. A gente vê que mesmo eles não sendo de Deus, mesmo do Deus de Israel, mesmo eles não sendo crentes, vamos dizer assim, eles ali foram cirúrgicos e eles viram o grande problema que aquilo podia causar. Ainda que eles não tivessem a ordenança, não seguissem os padrões de Deus para as suas vidas, eles mesmo assim puderam detectar que aquela troca, aquela insubmissão poderia gerar e causar muitos danos para toda a nação. Então a gente vê aqui um exemplo então de insubmissão, mas eles então corrigiram a situação. E a gente vê que nas anteriores, os exemplos anteriores não tiveram correções, E a gente vai ver aqui mais um exemplo também em Gênesis capítulo 16. Em Gênesis capítulo 16, a Bíblia fala ali de Abraão e Sara. E Sara, então, ela promove essa inversão, essa troca de papéis. Ela assume a liderança num determinado momento ali na relação, quando ela diz bem assim para Abraão: Abraão, vamos fazer o seguinte, toma a minha serva Agar, a minha serva egípcia Agar, e já que eu sou estéril, então tu vai ter relações com ela e a partir dela eu vou passar a ter filhos, ou seja, o filho que ela gerar vai ser meu filho, porque assim vai se cumprir a promessa de Deus. Já que até agora não aconteceu nada, então dessa forma a gente vai cumprir o propósito de Deus. Aí a Bíblia mostra que Abraão vai e coabita com Agar, e Agar então tem um filho chamado Ismael. Só que Agar começou a destratar Sara. E aí começou um grande problema.
E o que aconteceu aqui? A gente vê que lá atrás, antes do capítulo 16, a gente vê que Deus fez uma promessa para Abraão. No capítulo 12 ainda disse que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, que através dele Deus faria uma grande nação, que a descendência dele seria grande, seria numerosa como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Olha só que coisa interessante aqui. A gente vê que Deus fez essa promessa. E Abraão então começou a obedecer a Deus e saiu do meio da sua parentela e foi até a terra que Deus iria mostrar. Deus nem havia mostrado ainda e Abraão já saiu da sua casa, já saiu do meio da sua parentela. Então Abraão recebeu de Deus uma missão, recebeu um propósito, recebeu um desígnio. Deus mostrou para ele um alvo, apontou um propósito, uma missão. E ele então passou a cumprir. Só que no meio do caminho, pela promessa ainda não ter se concretizado, a gente vê que Sara deu uma sugestão para que a promessa de Deus se cumprisse. É como se ela utilizasse de um meio carnal para cumprir uma promessa espiritual. E a gente vê que Abraão acatou a sugestão de Sara e isso foi muito errado. Isso foi errado. Por que foi errado? Porque a gente vai olhar também, os irmãos olhem aí, a referência de Salmos, o Salmo de número 83, o verso 5 e o 6. Ali mostra que os ismaelitas, ou seja, os descendentes de Ismael, que era o filho de Agar, que teve dessa relação entre Abraão e Agar, os ismaelitas se tornaram inimigos ferrenhos de Israel. Então a gente vê que essa insubmissão, essa troca de papéis no relacionamento, naquele momento ali, entre Abraão e Sara, gerou inimigos para Israel. E também há muitos estudos, né, de historiadores que mostram que através de Ismael que veio a ter os árabes. E os árabes e o povo judeu são inimigos ferrenhos, estão sempre em guerra, o tempo todo. E até a Bíblia diz que os descendentes de Ismael, eles morariam, né, perto da terra de Israel. Eles viveriam na fronteira. E a gente vê como tem guerra na fronteira de Jerusalém, como tem guerras ali. E é justamente entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Israel. Então a gente vê que essa troca de papéis no casamento de Abraão e Sara geraram muitos inimigos que não precisavam ter sido gerados. E uma coisa aqui que é muito importante é que o problema muitas vezes não é a esposa às vezes tomar uma atitude por causa da omissão dos homens, né? O problema da humanidade em si é porque os homens se tornaram omissos e os homens não ouvem mais a Deus. Muitas vezes a atitude da mulher é uma reação pela falta de ação dos homens. E isso é muito ruim. O grande problema, então, na humanidade é porque os homens pararam de ouvir a voz de Deus. E quando eu digo que os homens pararam de ouvir a voz de Deus, eu não estou falando de uma voz do além, mas eu estou falando de que os homens pararam de seguir as Escrituras, os homens pararam de ter amor às Escrituras sagradas, de através da palavra de Deus, através de uma vida de comunhão com Deus, ter propósitos, ter desígnios, ter sonhos, receber a direção de Deus, porque é impossível que uma pessoa tenha um relacionamento com Deus, que uma pessoa que medite nas Escrituras Sagradas, é impossível que ela não receba a direção de Deus, que ela não receba ideias de Deus, que ela não receba estratégias de Deus, propósitos de Deus, um sentido para viver. Não receba um ensinamento de Deus, é impossível que uma pessoa tendo um relacionamento com Deus não receba essas coisas. E o grande problema na humanidade, então, é que os homens pararam de ouvir a voz de Deus. E a solução para isso não é as mulheres assumirem o lugar dos homens.
mas uma das soluções é que as mulheres cumpram bem o seu papel. Se as mulheres cumprirem bem o seu papel, é questão de tempo para que os homens passem a assumir o seu papel e cumprir o seu papel também. Porque é aquilo que nós tratamos na aula passada, que a melhor forma de ganhar o cônjuge que ainda não está em Deus é através do constrangimento. Então, para trazer à vida novamente esse homem que, quem sabe, está morto espiritualmente, ou está omisso, ou está vivendo um período de sono espiritual, o que vai fazer ele reagir, o que vai fazer ele acender, o que vai fazer ele se despertar, vai ser a mulher ser uma boa mulher, vai ser a mulher ser a mulher para ele que ele ainda não está merecendo. E uma hora ou outra pode ter certeza que ele vai se despertar, ele vai se acordar, ele vai ouvir a voz de Deus e ele vai se tornar um homem de Deus, e o homem de Deus que essa mulher merece. Porque se essa mulher está semeando submissão, se ela está semeando ser uma boa esposa, ela vai colher um bom esposo, ela vai colher um bom marido. Nós cremos nisso. Agora nós vamos entrar então no segundo tópico, que é exceção à regra. Creio que a maioria estava esperando esse momento, né? Porque a submissão às autoridades, com certeza, né? Isso está dentro do temor a Deus, né? Porque nós vimos que as autoridades são instituídas por Deus e não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Foram ordenadas por Deus. Então, se não foi Deus que colocou, é no mínimo permissão de Deus. E a gente vai ver aqui qual é a exceção à regra, quando eu não preciso me sujeitar às autoridades. E a gente vai ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo está em Daniel, capítulo 3. Todo o capítulo 3 de Daniel dá esse exemplo, fala da história dos 3 jovens na fornalha. Talvez os irmãos já tenham lido, já tenham ouvido pregações, já conhecem essa história. Então, o que tem aqui que é a exceção à regra, que é quando eu não preciso me submeter à autoridade? É quando a autoridade terrena me induz a desobedecer a Deus. Porque em relação a Deus, não tem exceção à regra. Deus é a autoridade máxima e ponto. Ele nunca está errado. A vida inteira, a todo momento, a cada segundo, eu preciso me submeter a Deus. Mas agora acontece muitas vezes que as autoridades da terra falham. Então, o primeiro momento que eu não preciso me submeter a uma autoridade da terra é quando essa autoridade da terra me induz a desobedecer à autoridade dos céus e da terra, que é Deus. E a gente vê nesse momento ali que o rei daquela época, Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro e ele força que todas as pessoas do seu reino se prostrem diante daquela estátua. E a gente sabe, né, nós, como temos os olhos desvendados, como nós temos os olhos abertos, descortinados, sem escamas, a gente sabe que isso é idolatria. Quando uma pessoa se prostra diante de uma imagem, se prostra de um outro nome que não é Deus e que não é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz, porque para nós, todavia para nós, há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Então, sabemos também que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1, mas é um Deus só. Então a gente vê ali que o rei colocou aquela estátua e todos tinham que se prostrar. E isso é idolatria. Porque aquela estátua era como se fosse um substituto para Deus. E os judeus, eles não se prostravam diante de imagens e nem diante de pessoas, diante de autoridades. Eles não faziam isso. E aí aconteceu que todas as pessoas do reino se prostraram, mas Misael, Ananias e Azarias, e talvez os irmãos conheçam pelos apelidos babilônicos que foram dados a eles, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram. E o rei não gostou disso, o rei ficou furioso. E ele disse, olha, os músicos vão tocar de novo,
vão tocar de novo os instrumentos ali. E depois que eles tocarem, vocês têm que se prostrar. Se vocês não se prostrar, vocês vão para a fornalha. E aí os jovens disseram bem assim, ó rei, fique sabendo tu, ó rei, que nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Porque Deus pode nos livrar da fornalha, mas ainda que Ele não nos livre da fornalha, nós não vamos ceder. Nós não vamos nos prostrar diante de outro a não ser Deus. Aí a Bíblia mostra que nem precisou tocar o instrumento de novo. O rei já mandou lançar aqueles 3 jovens na fornalha, só que quando os homens foram ver, tinha 4 homens dentro da fornalha. E o 4º homem, eles disseram que era semelhante ao filho dos deuses. Só que aquele 4º homem representa Jesus Cristo, o Filho de Deus apenas. Jesus Cristo. Representa Jesus Cristo, era uma teofania. Teofania é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. E ele que livrou aqueles homens da fornalha. A Bíblia diz que eles saíram de dentro da fornalha e eles não tinham nem cheiro de fumaça. Deus livrou eles. Então a gente viu aqui que esses 3 jovens, eles resistiram à ordem da autoridade, porque a autoridade queria induzi-los à idolatria, ou seja, a desobedecer a Deus. Então eles não aceitaram isso. E quando uma autoridade da terra nos induz a desobedecer a Deus, a gente não deve ceder, ainda que custe a nossa vida. Porque o que a gente aprende com eles? A gente aprende com esses 3 jovens que é melhor morrer fisicamente do que morrer espiritualmente, porque a morte espiritual pode ser uma morte eterna. Eles poderiam morrer fisicamente, mas eles seriam salvos para viver com Deus no céu. Mas se eles desobedecessem, eles poderiam morrer espiritualmente e pereceriam para sempre no inferno. Bem assim, bem direto. Então a gente aprende muito com esses 3 jovens. Eles foram ousados, corajosos, tiveram uma fé firme. Em Hebreus 11 fala que através da fé eles apagaram, eles sobreviveram ao poder das chamas de fogo. Então esse era o primeiro exemplo de exceção à regra. Segundo exemplo está em Daniel capítulo 6, todo o capítulo 6. Que é Daniel na cova dos leões. Os irmãos também devem conhecer esse episódio. E o que tem aqui que é a exceção à regra? Eu não preciso me submeter à autoridade quando essa autoridade me impede de buscar a Deus. Porque aquele rei naquele momento ali de Daniel, ele tinha feito uma lei, um decreto e selou com o seu anel, o sinete real, de que ninguém poderia orar a nenhum outro Deus, a não ser se prostrar diante do próprio rei, que era a autoridade máxima e é como se esse rei fosse Deus. E olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu que Daniel não deixou de orar. A Bíblia mostra que 3 vezes ao dia ele orava a Deus. E aconteceu que alguns homens que tramaram toda essa situação contra Daniel, né? Eles disseram para o rei, olha rei, tem um aí no teu reino que ele não parou de orar a outro Deus. Mas ele continua orando e ele precisa ser condenado então. E o rei disse, ele tem que ir para a cova dos leões. E eles disseram, pois é, esse é Daniel. E isso pesou no coração do rei, porque o rei amava Daniel. Daniel era um exemplo de líder para aquela nação. E o rei tentou aliviar Daniel, mas as leis daquela época, com o sinete real, eram leis irrevogáveis, ou seja, não tinha como voltar atrás. Então pegaram Daniel e jogaram ele na cova dos leões. E Daniel passou a noite inteira na cova dos leões. E a Bíblia mostra que o rei foi orar a Deus, pedir para que Deus livrasse Daniel. É como se o rei ele desobedecesse a sua própria lei, porque ele viu que ele não podia fazer nada por Daniel. Somente o Deus de Daniel, Deus invisível, mas real, todo-poderoso, poderia fazer alguma coisa. E aí chegou de manhã cedo, eles rolaram a pedra, né, que fechava a cova dos leões, e o rei perguntou, Daniel, será que o teu Deus foi capaz de te livrar? E aí veio aquela voz de Daniel, viva, ó rei!
O meu Deus enviou o seu anjo e o anjo de Deus, o anjo do meu Deus, ele fechou a boca dos leões. Olha que coisa extraordinária, olha como Deus mostrou a sua fidelidade para com Daniel. Porque Daniel não deixou de buscar Deus, ainda que uma autoridade terrena o induzisse ou o forçasse a parar de buscar. Então, ainda que um dia venham leis, decretos que nos impeçam de buscar a Deus, de orar, de congregar, de ir à casa de Deus, a gente não deve se submeter a esse tipo de ordem. E a gente vê que tem países que vivem debaixo desse jugo. Aí os irmãos, eles congregam em cavernas, eles congregam dentro de um barco em alto mar, eles vão adorar a Deus. Eles vão em galpões clandestinos, escondidos para adorar a Deus, mas eles não param de buscar a Deus, porque eles sabem que Deus é a autoridade máxima e nenhuma autoridade na terra pode travar a nossa fé. Não pode. Então, a gente não deve se submeter quando a autoridade da terra nos impede de buscar Deus. Terceiro exemplo, Atos capítulo 4, do versículo 1 ao 22. Ali mostra um momento em que os apóstolos foram proibidos de pregar. Eles tinham pregado dentro do templo, falando sobre Jesus Cristo, e os sacerdotes não gostaram disso. Pegaram eles, prenderam eles, e com o sermão deles, com aquela pregação, 5.000 pessoas se converteram na hora. E os sacerdotes não gostaram disso, prenderam eles, e depois de castigar, de bater neles, eles deram a seguinte ordem: agora vocês vão, já que eles não podiam fazer nada, os sacerdotes disseram, agora vocês vão, mas vocês estão proibidos de pregar em nome de Jesus. Aí os apóstolos olharam para eles, os apóstolos feridos, né, olharam para eles e disseram, olha, vê se isso faz sentido. Se foi Deus que nos deu a ordem de pregar, a gente deve ouvir a Deus ou ouvir a voz dos homens? E eles não deixaram de pregar, eles continuaram pregando. Por quê? Porque nenhuma autoridade da terra pode nos impedir de proclamar as boas novas. Ainda que um dia se torne crime pregar Bíblia, ainda que um dia seja crime pregar o Evangelho, a gente não deve cessar, a gente não deve parar, porque foi Jesus que nos deu a ordem de ir por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Então é nosso dever, Jesus nos deu essa ordenança e ninguém pode nos travar, ninguém pode nos parar. Então esse é um exemplo de quando a gente não deve se submeter também, quando tentam nos impedir de pregar o Evangelho. Obviamente, né, irmãos, a gente precisa ter o discernimento de uma coisa, que a gente tem que ter o feeling, a gente tem que ter sabedoria, porque muitas vezes tu não vai dentro da tua empresa, né, abrir a Bíblia, né, e sair pregando para todos os teus colegas de trabalho. Provavelmente, se o dono da tua empresa ele não é cristão, ele não vai gostar disso, porque isso é como se fosse um desvio de função também. A gente tem que usar a sabedoria. Muitas vezes a gente tem que pregar sem Bíblia. No trabalho, uma das principais pregações que a gente precisa usar no trabalho é o bom exemplo. E quando a gente tem a oportunidade, a gente semeia um testemunho. A gente fala de um versículo, mesmo sem abrir a Bíblia, mas a palavra de Deus ela precisa estar dentro de nós. Quando os apóstolos pregavam, muitas vezes eles nem abriam o rolo, vinha de dentro deles, e é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa pregar com a nossa vida, a gente testemunhar, a gente ter alguma palavra dentro de nós. Muitas vezes um conselho que a gente dá para alguém vai ser uma pregação. Muitas vezes uma pessoa vai estar abatida, a gente vai ter uma palavra bíblica para dar para aquela pessoa, uma palavra profética para liberar na vida dela, e isso vai ser uma pregação, isso vai ser um evangelismo. Então a gente precisa usar da sabedoria. Então esse exemplo que eu dei é no sentido de lei, é no sentido de um decreto nacional, de querer impedir, de querer travar os cristãos de pregarem a palavra de Deus. Não devemos nos submeter nesse sentido. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 21,
mostra que o faraó, que não conhecia José, ele forçou as parteiras a que elas fizessem com que as hebreias elas tivessem abortos para que nenhum menino nascesse, que nenhum um menino hebreu nascesse, porque o povo de Deus estava se multiplicando e estava crescendo muito dentro do Egito. Então as parteiras elas tinham que induzir abortos na vida das mulheres hebreias. Só que a Bíblia mostra que essas parteiras elas temeram a Deus e elas não fizeram isso. Então olha só que coisa interessante. A gente vê que aqui o temor a Deus não era no sentido de temer e cumprir a ordem da autoridade, mas aqui o temor a Deus era justamente em não fazer, não deviam fazer o que a autoridade estava dizendo. Por quê? Porque aqui está um exemplo de que eu não devo me submeter à autoridade quando a autoridade me induz a praticar o mal. Quando a autoridade me induz a praticar o mal, eu não devo me submeter a ela, eu não devo obedecê-la. Quando a autoridade me induz a mentir, a sonegar impostos, porque a gente tem que dar a César o que é de César. Quando a autoridade me induz a fazer coisas erradas, muitas vezes até dentro do casamento, na empresa, enfim, a gente vai, nesse período da Terra, a gente vai passar por situações assim. E que as pessoas querem nos induzir a praticar o mal, mesmo pessoas que são autoridade. A gente não deve se submeter, não deve aceitar isso. A gente tem que primeiro temer a Deus e obedecer a Deus, e não obedecer ao homem nesse sentido. Quando nos induzem, querem nos induzir a praticar e a fazer o mal. Outro exemplo, 2 Samuel capítulo 1, versículo 15. É a conspiração de Absalão. Absalão era filho de Davi. E o que estava acontecendo aqui? Absalão, ele armou uma rebelião contra o pai. Davi era rei e Absalão, então, tomou o reinado de Davi. Assumiu o reinado. Não que Davi tenha passado o reinado para o seu filho, mas Absalão armou uma rebelião. E quando é que a gente... Aqui está um exemplo de quando a gente não deve se submeter à autoridade. É quando há uma rebelião. As pessoas não tinham que se submeter a Absalão. Por quê? Porque ele era um rebelde, ele armou uma rebelião. Então, nesse sentido, eles não deveriam se submeter e nem aceitar a liderança de Absalão. Porque ele era um rebelde, ele tomou à força o reino, tomou à força o reinado. E a rebelião, nesse sentido, ele fez muito parecido, ou exatamente, ele fez exatamente o que o diabo, o que Lúcifer fez com Deus. Foi rebelde, induziu pessoas à rebeldia. Ele, no caso, induziu anjos à rebeldia. Então, quando se trata de rebelião, a gente não deve se submeter. Outro exemplo está em 1 Reis, no capítulo 1, que fala de Adonias que se declara rei. E Adonias também é mais um filho de Davi. A gente não deve se submeter à autoridade quando a autoridade ela se auto-intitula, ou seja, ela é auto-intitulada, ou seja, agora eu sou o rei, agora eu sou o rei. Eu estou me intitulando e não alguém me colocou naquela posição. Não foi uma pessoa, outra pessoa que me ungiu, que me separou para ser rei, mas eu mesmo estou dizendo, olha, agora eu sou rei. Agora eu sou rei, todo mundo tem que me obedecer. Não é assim. Quando uma autoridade se auto-intitula, a gente não deve aceitar e seguir essa autoridade. Porque no sentido de reis, biblicamente, os reis eles assumiam um trono quando o rei anterior passava o trono para eles. No caso, Davi não deu o trono para o seu filho, Adonias. O sucessor de Davi naquele momento, seria Salomão e não Adonias. Adonias quis assumir o trono antes do tempo, porque seu pai não estava morto, estava já velho, estava doente, mas não estava morto. Então Adonias quis assumir o poder por si só. E isso é errado, a gente não deve agir dessa forma e a gente também não deve aceitar
líderes que fazem isso, que se auto-intitulam, se autodenominam. Quando acontece nesse sentido, não é aprovado diante de Deus, não foi instituído por Deus, mas a pessoa se auto-instituiu a autoridade. Então, não é válido, não devemos nos submeter. Porque quando isso acontece, também é quase como se fosse uma rebelião. Porque se a pessoa está se auto-intitulando, é porque ela não quer se submeter à autoridade de alguém. Então, não é válida também. Outra exceção à regra também está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que fala ali de falsos apóstolos. E quando então a gente também não deve, é uma exceção à regra, que a gente não deve se submeter, é quando há falsidade. Falsidade. O que aconteceu ali? Essa é uma carta que João está escrevendo e Jesus está falando para ele, para a igreja dos Efésios. E o que aconteceu ali? Que os irmãos da igreja de Éfeso chegaram homens lá que disseram que eram apóstolos. Só que os irmãos de lá, eles eram sábios, eles tinham conhecimento bíblico. Eles tinham conhecimento da palavra de Deus, eles eram bem alimentados, eles tinham discernimento, eles tinham uma vida com Deus. E quando esses homens que se diziam apóstolos, chegaram lá, começaram a pregar e ensinar, eles disseram, não, vocês não são apóstolos, vocês não são aprovados, vocês não são de verdade. Então eles resistiram ali porque eles provaram os apóstolos e viram que eles não eram apóstolos, eles eram falsos. Então a gente não deve se submeter à autoridade quando aquela autoridade ela é falsa. E eu não estou falando de falsidade no sentido pessoal, mas falsidade no sentido do cargo que ela está exercendo. Eles não eram apóstolos de fato, eles eram falsos. E como é que a gente sabe quando é um falso pastor, um falso profeta, um falso mestre, um falso apóstolo, um falso evangelista? Como é que a gente consegue detectar quando é verdadeiro e quando é falso? Jesus disse bem assim, ó, vocês os conhecerão pelos seus frutos, porque toda árvore boa, ela dá bons frutos. Então, essa é uma maneira, é pelos frutos. A gente consegue detectar também pela doutrina, ou seja, pelo ensinamento. Esse ensinamento está de acordo com a Bíblia? Esse ensinamento está de acordo com a palavra de Deus? Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é uma autoridade verdadeira, é falso. Outra coisa também é pelas ações que essa pessoa tem, ou seja, a ação dela tem que estar de acordo com o discurso dela. Se ela está falando o que é certo, bíblico, mas ela age de forma errada, ela está sendo falsa, tanto no sentido pessoal, como também ela mostra estar sendo mal intencionada. Mal intencionada. Então a gente não deve se submeter a esse tipo de liderança quando a pessoa ela age com falsidade. Ela não tem a verdade de Deus na vida dela. Principalmente, né? Obviamente estamos falando aqui de autoridades eclesiásticas, né? Autoridades espirituais. Então, quando ela é falsa, está usando do poder somente para benefício financeiro e coisas do tipo, né? Não deve ser válido. A gente tem que avaliar bem, a gente tem que ter o discernimento. E aqui entra algo muito importante também. É que a gente não pode acusar uma pessoa de ser falsa se a gente não tem uma boa base para isso. A gente tem que ter certeza. E não só certeza, tem que ter base bíblica. Por quê? Porque é muito perigoso quando a gente chama uma pessoa de falsa e ela não é falsa. Aí entra naquilo que a gente viu, né? Deus colocou ela e tu tá indo contra ela, então tu tá indo contra Deus. Então, se eu tô vendo que aquela pessoa é falsa, e pela palavra de Deus eu tenho base, eu vejo isso, eu detecto isso, né? Então aí eu não preciso me submeter nesse sentido, porque ela realmente é falsa. Mas agora, se eu tenho dúvida,
eu não devo ir contra aquela pessoa. Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente fala. Deus continua levantando apóstolos? Sim, biblicamente a gente vê que o ministério apostólico ele continua. São todos aqueles que dizem que são apóstolos mesmo? Não sei, provavelmente não. Porque se naquela época tinham pessoas que se intitulavam apóstolos e não eram, obviamente hoje muito mais. Por quê? Porque nos últimos dias, né, a gente vê que as pessoas seriam muito mais más. Então, muito mais pessoas vão querer se aproveitar. Então, muito mais nesse tempo surgirão falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos ensinadores. E é por isso que a gente precisa viver uma vida de busca na palavra de Deus, porque quem vive a palavra de Deus, quem medita na palavra de Deus, ela não é enganada, não é ludibriada. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Então, falsidade é uma exceção à regra também para a gente não se submeter àquela autoridade. E a gente vai para outro exemplo também, que está na carta de 3 João, lá no final da Bíblia. 3 João, só tem um capítulo, né? 3 João, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, fala de um homem ali chamado Diótrefes. E esse homem ele era muito ambicioso. Pelo que a gente via ali, pode ser que ele tivesse uma autoridade, tivesse uma posição, mas a gente vê que o próprio apóstolo João condena ele e diz que ele estava abusando, ele estava indo além, ele queria a primazia, ele queria o poder, ele queria aparecer e para isso ele impedia os irmãos de verdade, né, pessoas que tinham a palavra de verdade, ele impedia essas pessoas de pregar, ele não recebia essas pessoas. A Bíblia mostra que a gente deve ser hospitaleiro, ele não aceitava, ele não recebia as pessoas que eram de Deus e ele ainda expulsava da igreja as pessoas que recebiam os missionários de Deus, enviados de Deus. Ele expulsava da igreja, ou seja, ele estava abusando do poder. Quando tem abuso de poder, eu não devo me submeter. Por quê? Porque a pessoa está indo além do que ela deve. E quando ela vai além do que ela deve, ela está desobedecendo a palavra de Deus. E aquele homem, só ele queria ser o tal. Ele se intitulava dono da igreja. E a igreja é de Cristo, a igreja é de Jesus. E ele estava se intitulando como se ele fosse o dono da igreja, expulsando as pessoas que estavam fazendo a coisa certa. Porque a gente vê que a excomunhão, um dia pode ser que a gente trate sobre isso, que a excomunhão, né, uma pessoa ter que sair da igreja e o pastor fazer isso é bíblico. Paulo fazia isso e Pedro também tinha autoridade para fazer isso, mas isso é outro assunto. No caso dele, ele estava expulsando as pessoas da igreja por elas terem feito bem, que era receber os missionários. Então, quando há o abuso de poder, eu não devo me submeter. Só que eu só consigo detectar quando tem abuso de poder quando eu conheço a verdade. Eu tenho que ter a Bíblia dentro de mim. Não é qualquer coisa que é abuso de poder. Muitas vezes a autoridade diz algo e dá uma ordem e a rebeldia em mim não aceita. E eu penso que isso, ou eu digo que isso é abuso de poder. Não interpretem dessa forma. A gente tem que ter entendimento e a gente tem que temer a Deus nesse sentido também. Também, infelizmente, às vezes acontecem de maridos que ameaçam suas mulheres, maridos que batem nas esposas. Isso não é nem homem de verdade. Esse tipo de marido, esse tipo de homem tem que ser preso. Porque uma das tarefas do homem é proteger a mulher e não agredir, ameaçar. Então, não é válido. É maravilhoso quando a autoridade ela não é imposta, mas ela é conquistada. E muitas vezes as pessoas obedecem àquela autoridade porque aquela autoridade merece o respeito. Dessa forma é maravilhosa. Então, nesse sentido aqui que nós vemos, né, nós vimos a exceção à regra. Espero que os irmãos tenham entendido e tenham entendido também a parte da troca de papéis. Então, que Deus abençoe, nós vamos ficar por aqui. Essa foi a aula de hoje. E na próxima aula nós vamos ver
as bênçãos que vêm sobre a vida de uma pessoa que vive uma vida de temor a Deus. Que Deus abençoe e mergulhem bastante essa semana. Um grande abraço.